agradecer ao doutor Jurandir Freire Costa esse privilégio de poder escutá-lo e falar um pouco sobre o nosso desafio, que é um bairro fraterno, essa utopia de um bairro fraterno. Estamos todos aqui muito felizes com a sua presença aqui, todos os companheiros aqui do Instituto Francisco, e seguramente outras pessoas aqui vão estar entrando aqui, inclusive os professores da PUC, do Departamento de Ciências Sociais, lá do Laboratório Dédalo, nossos companheiros, parceiros de projeto. Enfim, doutor Jandir, muito obrigado mais uma vez. A palavra... Bom, então, eu queria agradecer ao Júlio, né, e a mediação da Clarice, que foi quem me apresentou, né, a oportunidade de estar com vocês, porque, no fundo, eu espero que isso seja uma discussão em que, com certeza, eu teria muito mais a perguntar e a aprender do que propriamente transmitir. O Júlio, ele, quando me pediu para falar, ele fez referência a um texto que foi escrito numa coletânea, né, que estava o Beto, o Eugênio Barba, o Cristóvão também, né, e o Cristóvão Buarque, e era um texto sobre ética. Eles me pediram, então, para escrever qualquer coisa sobre ética do ponto de vista da psicanálise, ou seja, não do ponto de vista da ontologia, né, do ser, o que é ética, ou da grande divisão de saberes e disciplinas, né, o que é ética, ao lado do que é estética, ao lado do que é lógica. Não era isso, não era algo sobre o bem, o belo e o correto. Era alguma coisa que eles queriam que eu trouxesse como experiência, como profissional de psiquiatria, de psicanálise, e professor de psiquiatria e psiquiatria social também, né? Então, naquela época, era 1997, muitos de vocês eram absolutamente crianças, e a gente estava já num trabalho lá na UESP, com meus colegas, em que a gente havia feito uma pesquisa bastante grande sobre o que eram os horizontes, os projetos que os garotos universitários que estavam entrando tinham sobre a vida. Quer dizer, a UERJ era uma escola que, do ponto de vista da composição social, era uma escola, quer dizer, bastante equilibrada, né? Tinha pessoas de classe média, a maioria, outros não. Estavam começando os primeiros passos da discussão sobre a entrada de cotas raciais, mas na imensa média era de classe média alta, em particular nos cursos de medicina e direito, que eram, não direito, mas medicina, que era o curso onde eu dava aula, né, para o segundo ano. O que nós fizemos, então, foi, e no caso eu escrevi, foi dizer que eu podia dar um depoimento ou qualquer opinião sobre o vivido daquelas pessoas que formam o que a gente chama de elite brasileira, né? E eu forço um pouco o termo elite, porque elite significa os melhores, e não necessariamente as pessoas que compõem esse estrato social, elas são os melhores do ponto de vista da ética, né? Mas vou guardar a palavra, que ela é mais simples, mais abrangente, para me referir a esse extrato, a essa camada de pessoas socioeconômica e culturalmente privilegiadas, a gente diria, e que no Brasil efetivamente é muito pouco. Bem, o choque que nós tivemos, eu digo eu, inclusive os outros, que eram estudantes mais jovens do que eu, é que a gente se deparou com um panorama desolador. Desolador porque ele traduzia qualquer coisa, que eu vou dizer no final, porque eu acho que
vocês são um pouco remédio para isso, eles traduziam o que eu chamaria de, não de tragédia, mas de drama, né? Do colonialismo estrutural brasileiro, ou, se vocês quiserem, né, da fantasmagoria do não pertencimento dessa camada de pessoas à comunidade na qual eles vivem. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essas pessoas, elas têm um discurso absolutamente, digamos, estranho em relação ao que foi a expectativa de minha geração, né? Que era uma expectativa de compromisso com esse país, com essa cultura, com isso tudo. Pelo contrário, eles tinham um discurso de alheamento, de distanciamento enorme do que a gente pode chamar de sociedade brasileira. Quer dizer, a sociedade brasileira, para eles, era qualquer coisa que não tinha substância histórica, não tinha substância cultural. Ela se dividia entre pessoas que eram pessoas da classe socioeconômica deles e o resto que eles chamavam esse povo que era tratado de ignorante, que era tratado de alguma coisa que não merecia ser levado em conta quando comparado com os europeus e os americanos do norte, isso nos ocidentais. Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos e Europa Ocidental. Então, eles tinham o que a gente chamava então de alheamento. Não era raiva, não era hostilidade direta, não era vontade de extermínio, como você vê em certos recifes, em que o racismo é não só estrutural, mas dirigido com vontade de eliminação daquelas pessoas, né? Era um alheamento em que desconsiderava moralmente aquelas pessoas. Aquelas pessoas não chegavam a representar perigo, exceto quando roubava aqui e ali alguma coisa de um deles. Essas pessoas não os colocavam em questão em relação à própria identidade, porque eles não tinham voz, não tinham palavra, eles eram invisíveis, eles não tinham maneira de falar nada que aquelas pessoas pudessem ser afetadas, né? Então, era uma espécie de, efetivamente, de exército, né? De exército, de legiões de indivíduos que não tinham existência propriamente moral. Nada que viesse dele era considerado por essas pessoas como alguma coisa digna, porque o padrão de comportamento, de conduta e de desejo era todo referido àquilo que era lido por eles, ou visto, ou frequentado, ou entendido como sendo europeu ou então norte-americano, né? E vejam bem, o que é o europeu e o norte-americano não é o que a gente poderia chamar aquilo que caracteriza o valor dessas culturas para todos nós, para a maioria de nós, que é a crítica emancipatória, que é o pensamento de liberdade, que é a herança daquilo que esses países construíram melhor. O que eles tinham como modelo era o que a gente poderia chamar da conduta que, em psicanálise, a gente chama de normótica, para diferenciar do neurótico do psicótico. É você ser exatamente um copiador do senso comum e erigir aquilo como um valor de tal maneira que entre a aspiração, o valor que se tem, e entre o que se é e o que se faz, não existe mais distância. É um indivíduo unidimensional, em que aquele comportamento que ele vê, que é majoritário e que é mostrado nas viagens, nas condutas, nos hábitos de consumo, aquilo para ali já encerrava o valor. Não havia nada que pudesse ser transcendente, algo que pudesse, de fora, dar um passo a mais e dissesse, olha, é com esse metro que a gente avaliza e diz se isso está correto ou não. Havia uma adesão imediata ao estilo de vida, à visão geral do mundo,
daqueles que eles achavam que era o padrão. Com isso, essas pessoas tinham, com esses garotos, né? E vejam bem, quando eu estou falando deles, eu não estou considerando eles e nós, eu acho que é Simone Weil, né? Que diz uma coisa que eu acho absolutamente maravilhosa, né? Nós somos todos desse século, nós somos todos como esse povo. Nós não podemos nos colocar fora disso e julgá-los como quem está de um outro planeta, agora sou eu acrescentando, e aureolado, se você quiser, de uma espécie de angelismo ou de virtude que nos faça olhá-lo à distância e adotar diante deles a atitude equivocada, o autoengodo em que eles foram presos para olhar o resto da sociedade com que eles iam conviver. Eles seriam futuros médicos, seriam futuros advogados, seriam futuros economistas, seriam futuros formadores de opinião, gestores da coisa pública e representantes do pensamento científico, ou, se vocês quiserem, da cultura brasileira, que para eles não significava nada. Então, essas pessoas viviam numa espécie de terceiro mundo. Eles sabiam que não eram europeus e americanos, até pela própria experiência com que eram tratados quando estudavam, viviam ou moravam lá. Eles eram latinos, como os outros eram asiáticos, como os outros eram negros, ou como os outros eram assim por diante. Eles sabiam que não era, mas eles também não se viam no espelho da cultura brasileira como sendo um deles. Qual é a característica e a defesa muito curiosa dessas pessoas? Era o refluxo para si. É como se eles desistissem de um mundo que eles desprezavam e de um outro que eles admiravam, mas não tinham lugar, e buscassem refúgio na própria individualidade. Então, se você pergunta qual é o sentido da vida, cada um vai buscar em si, mas não pensem que é em si pela introspecção, pelo exercício espiritual, pela ascese, pela busca do grande valor, pela busca daquilo que nos inspira e que faz com que a gente seja partícipe de um mundo melhor, mais justo, mais fraterno. Não é isso? O retorno a si visava uma espécie de hedonismo rudimentar, uma fantasia de hedonismo, que, no fundo, a gente viu que não se trata nisso, e que eu posso resumir como sendo nada mais, nada menos do que se tornar prisioneiro, refém do que nós chamamos de comércio de felicidade. E comércio de felicidade é esse? É um comércio que vai de drogas até autoajuda, que passa por uma tematização obsessiva da vida sexual, até por uma tematização obsessiva da vida amorosa, uma tematização obsessiva da vida familiar, quando, na verdade, a maioria dessas pessoas estava, curiosamente, engajada num tipo de vida que não dava nem tempo, nem disponibilidade para eles olharem para nada disso que eles estavam achando que, de fato, tinha valor. Por exemplo, a família. Entre essas pessoas, duas coisas se destacavam de maneira absoluta. Era o valor da família e o valor do sentimento amoroso. Ambos eram vistos como se fosse espécie de Ilha dos Prazeres, de Pinóquio, da Terra do Nunca, de Peter Pan. Era como se fosse qualquer coisa adocicada, como um sorvete de chocolate, que você compra com 2 tostões e que você efetivamente cai dentro da virtude dessas duas experiências humanas sem nenhum trabalho interno, sem nenhuma renúncia, sem nenhum adiamento, sem nenhuma negociação, sem nenhum esforço de maturidade, sem nenhum esforço de transigência ou de transformação. Era como se a família e o sentimento amoroso, que eram os 2 valores que caíam nessa espécie de cinza, nesse desânimo cultural, nesse niilismo em relação à vida total, esses 2 valores era como se saísse diretamente da tela da sessão da tarde.
do cinema comercial americano. Nem mais, nem menos. Não havia nenhuma disposição para olhar aquilo de uma maneira histórico-psicológica profunda. Em suma, era uma espécie de felicidade rasa que buscava efetivamente, na psicofarmacologia ou em coisas do mesmo tipo, em dietas, em práticas esotéricas. E vejam bem, não há aqui nenhuma crítica, longe de mim, eu aprecio isso muito, ao que seriam técnicas de aprimoramento de si que vieram do leste asiático, claro, né? Yoga e meditação, tudo isso que são coisas que têm um valor enorme, imenso. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo aí no engodo, na banalidade, na banalidade. Você achar que pode resolver uma situação familiar trocando os móveis de lugar. Ou então que pode resolver um grande problema econômico se você parar de usar uma cor e usar outra. Quer dizer, a quantidade, isso eu estou dizendo, parece uma coisa anedótica e banal, mas a massa de uso desses artifícios, isso ocupa a vida das pessoas de tal maneira que o tempo que eles teriam para aquilo que eles chamavam de relacionamento amoroso, para o cuidado da familiar, não existia. Era ocupado com isso que a gente chamou de cultura do narcisismo. Cultura do narcisismo é essa que tem como correlato o niilismo existencial. Né? Com isso, com esse distanciamento, essas pessoas se tornavam cada vez mais insensíveis à tragédia brasileira. Então, isso, 25 anos depois, explodiu no que a gente tem hoje em dia. Uma distância socioeconômica absurda, em que qualquer um de nós que está aqui presente, se começar a botar na ponta do lápis, daqui a pouco pode ter culpa pelo fato de achar que está tendo um ganho que não é nada demais em relação à exigência civilizatória básica num país razoavelmente democrático da Europa, mas que, para a gente, é excessivo diante de tanta carência. E o que acontece, que a gente percebeu, foi que, de um lado, aumentava a miséria econômica e, do outro lado, aumentava a miséria psíquica. A miséria psíquica dos que tinham alguma coisa e a miséria econômica dos que nada tinham. A gente chega, então, nos últimos tempos, quer dizer, propriamente, para minha surpresa, eu digo, eu não esperava uma saída dessa, quer dizer, o que nós estamos presenciando no Brasil de hoje, criou-se uma espécie de cultura, né, que vira de ponta cabeça toda a ideia de valor, e com um setor enorme da sociedade que é movido, né, por uma espécie de ressentimento em relação à história, ressentimento em relação aos padrões da civilização, e que efetivamente fazem parte de pessoas que foram absolutamente excluídas de qualquer coisa que você pudesse dizer que é o processo produtivo ativo da cultura. Eles nem pertencem, se você quiser, ao grupo dos absolutamente miseráveis, nem eles pertencem ao pequeno grupo daqueles que, por uma razão ou por outra, contribuem efetivamente para o que a gente pode chamar o pensamento científico, religioso, artístico, cultural, etc., da cultura brasileira. Esses sem lugar, né? Esses homeless da cultura, essas pessoas acabaram efetivamente derivando para algo extremamente penoso, que é o ataque às instituições políticas e democráticas. É o ataque ao que eu chamo de humanitarismo democrático. E ao que é o humanitarismo democrático, é onde eu gostaria de entrar. Eu estou chamando de humanitarismo democrático tudo aquilo que, na cultura ocidental, é derivado, se você quiser, da ética judaico-cristã ou de suas formas laicizadas. Que as formas laicizadas são os preceitos democráticos de liberdade, igualdade e fraternidade.
Quer dizer, esses pilares, que eram valores, que serviam para regular nossas condutas de adaptação pragmática do dia a dia, esses pilares, de repente, começaram a ser atacados e nós passamos a presenciar, espantados, se vocês quiserem, contestação daquilo que é básico. Por exemplo, você, para viver em sociedade, tem que prometer e cumprir. E o mínimo que você pode esperar de uma pessoa é que, em primeira mão, ela esteja dizendo a verdade quando ela afirma qualquer coisa. E não propositalmente mentindo. Quer dizer, essa ideia, que é uma ideia básica de todo funcionamento social, de prometer e cumprir, vem sendo sistematicamente minada por esse grupo de pessoas que acabaram excluídos dessa sociedade desigual. É como se nessa divisão tão estranha, como nesse afastamento do Brasil por parte de quem tem saber, e como esse pé no Brasil, que é um Brasil excluído, miserável, indigente de qualquer sorte, tivesse sobrado essa espécie de resíduo numeroso o suficiente para poder atacar, né, desde fisicamente até ideologicamente, moralmente, tudo aquilo que a gente tem como valores. Né? Pois bem, o ataque a esse humanitarismo democrático, a esses valores que são liberdade, igualdade e fraternidade, evidentemente, ele é um ataque desigual. Porque a igualdade você pode, pela luta legal, estabelecê-la. Né? Igualdade diante das oportunidades de entrar nas escolas. Igualdade diante da oportunidade que você tem de estudar. Você pode regular por lei e impor por força de lei. A liberdade também. Você pode impor por força de lei. Qual é o termo sacrificado? Sacrificado nessa cultura? É a fraternidade. Essa não tem como. Essa depende, né, se a gente quiser, do clima cultural em que a gente vive. Do clima cultural em que a gente acredita que a negociação, a cooperação, o espírito gregário, a disposição para poder ouvir o outro, para não excluir o outro, para encontrar o outro, ela exista. De tal forma que a criança, desde pequenininha, em casa, ou na escola, ou na rua, onde quer que seja, ela vá percebendo que a nota, que a cola, que o amálgama, aquilo que torna efetivo os pleitos do direito à igualdade e à liberdade, só funcionam no ambiente em que a norma moral ou a norma ética da fraternidade ela possa existir. E uma das maneiras mais eficientes com as quais as normas éticas se instalam na sociedade, eu acabei de dizer, não é por máximas, não é por princípios. Se a gente pega uma pessoa feito Kant, na Metafísica dos Costumes, e vê uma frase como essa, por exemplo, que parece aureolada, né? Que parece brilhar, do tipo, tudo tem ser um equivalente e, consequentemente, tem um preço que os torna iguais. Aquilo que não tem preço nem tem equivalente tem dignidade, isso é a pessoa. Ficou maravilhosa. Né? A pessoa não tem equivalente. Ela, consequentemente, merece o respeito e ninguém pode precificar pessoas. Pessoas não são produtos. Consequentemente, você dá uma norma ética dessa, ela é linda. Quem é que encarna? A norma ética ela só tem vida através de vidas exemplares, através de pessoas de carne e osso, através de iniciativa de indivíduos que efetivamente colocam em prática aquilo, mostram que aquilo é possível, mostram que aquilo é viável, né? Que aquilo não é simplesmente palavras loucas de intelectuais de estufa, que aquilo ali é qualquer coisa vivível, e que é melhor viver aquilo do que viver o contrário, e que vivendo ao contrário a gente vai fazer. Ora, qual é a boa característica da fraternidade? Qual é a boa característica da vida exemplar? É que ela, em sua raiz, mesmo originalmente,
ela é de natureza cristã. Né? Por que eu digo isso? Porque a fraternidade não pode ser imposta pela violência, nem sequer pela força de lei. Né? A fraternidade é o que o São Paulo chamava de força da fraqueza, ou o que a gente chama de força fraca. A força dela está justamente no fato dela ser não violenta e dela se colocar como oposição à violência, dela se colocar como oposição a todo poder que é abusivo, de ela se colocar como qualquer tentativa de instrumentalizar os homens, as pessoas, os sujeitos, e de torná-los números, de torná-los frações de cálculos, de torná-los calculáveis no que eles são. Né? Nada, efetivamente, pode ser mais deprimente, e eu estou dizendo isso, não é como crítica a essa pessoa, que eu não vou dizer o nome que eu nem conheço, mas você ouviu o anúncio, digamos, de uma gestora de negócios que diz guerra Ucrânia e Rússia. Qual a melhor oportunidade de investimento diante das chances de tais ou quais desfechos? Ou seja, é uma pessoa que, vejam bem, longe de mim, mas de coração, de querer demonizar isso. A gente, como psicanalista, entende que o que nos une é o bem e o mal. Nós não somos melhores do que nenhum ser humano. O que a gente pode dizer é que aquele garoto, eu estou dizendo isso, que era um menino novo, eu estava vendo, que parecia muito inteligente, ele foi alguém cooptado pela vida dos fatos. Ele foi alguém cooptado pela unidimensionalidade da vida, de maneira que o garoto ele não tinha mais nenhum critério de valor para dizer, olha, espera aí, não diz isso agora, nem dessa forma. Quer dizer, respeita a dor. Você sabe que, evidentemente, nos negócios, essa história vai pender para aqui, para lá, que vai haver desvalorização de empresas, etc., por todas essas desgraças econômicas que podem advir dessa guerra. Agora, te coloca, olha para você e diz o seguinte, né? Isso que você vai dizer, você é um formador de opinião. Você vai ser escutado por milhares de pessoas. Você vai ser tido como alguém que, de fato, você é um perito, é um profissional proficiente em sua área. Então, numa hora dessa, você mede, pensa, busca a homologia contigo, vê o que é que você pensa sobre seus princípios e vê se isso se justifica. Ora, aquele menino, quando eu li aquilo, eu tenho certeza, ele já se perdeu. Ele já não sabe mais o que é o domínio do fato, o domínio dos valores. Ele não sabe a diferença entre o que é e o que deve ser. Ele vive num mundo unidimensional. Quando alguém pergunta por quê, ele diz, por que mais? Mas por quê? Por que mais? Mas por quê? Por que mais? Quer dizer, a quantidade, os sinais, se vocês quiserem, que ele aprendeu, que seriam de prestígio e de poder, acabaram fazendo com que o garoto dissesse qualquer coisa de uma brutalidade como essa. Agora, qual é a reação da força fraca? Apedrejar? Qual é a reação da força fraca? Cancelar? Qual é a reação da força fraca? Condenar? Não. A reação da força fraca, da não violência, como eu estou dizendo dentro dessa tradição, é entender o que se passa e dizer como é que a gente pode fazer para que outros não sigam esse caminho. Um dos caminhos, inclusive, que vocês estão tentando agora, é terminar com essa exclusão de nichos urbanos. Esse pequeno projeto de vocês, que vocês querem fazer com a Gávea, significa que vocês estão se aproximando de pessoas que, sem essa aproximação, facilmente pode ser vista pelos seus vizinhos como sinônimo de ladrão, de drogado, de marginal, de estuprador, de pessoas supérfluas, inúteis,
que não têm nenhuma importância e que não deveriam estar aqui. Deveriam estar na Lua, de preferência do lado escuro. À medida que essas pessoas são integradas, está havendo uma mesma tentativa no Leme, no Morro da Babilônia, com o Leme, em que as pessoas estão tentando fazer uma organização de moradores que seja do Leme, sem distinguir aquelas pessoas que estão efetivamente morando na Atlântica, na Roberto Dias Correia, etc., e as pessoas que estão morando no Morro do Chapéu Mangueira. É uma maneira de você unir as pessoas por aquilo que elas têm de melhor, que é o sentido de cooperação e de respeito, e de aprendizado mútuo, evidente. Né? Eu acho que, traduzindo o que eu queria dizer até agora, para que a gente possa vencer esse niilismo da existência, que leva as pessoas a abandonarem absolutamente o valor, não basta apenas os pleitos de igualdade e de liberdade. Esses são o solo do nosso viver comum. Mas a gente tem que ter consciência de que, se não houver um motor para fazer com que o pleito de liberdade não se choque com o de igualdade e vice-versa, vai ter que ser esse, a fraternidade. E essa fraternidade, a medida comum dela, é a nossa disponibilidade para poder tornar a maneira de cada um e da maneira que cada um possa dar exemplos do que nós podemos chamar de fratria, de irmandade, de não exclusão, de não divisão entre nós e os outros, entre amigos e inimigos, aqueles que têm direito à vida e aqueles que são supérfluos, aqueles que são absolutamente dispensáveis, aqueles que podem morrer sem que a gente chore, aqueles que podem existir ou deixar de existir sem que a gente perceba o valor da existência deles. E, evidentemente, quando a gente busca um exercício concreto de fraternidade, como numa atitude como essa, é claro que aí vocês vão ter, nós vamos ter, a possibilidade, talvez, pela primeira vez, ou segunda ou terceira, de nos reencontrarmos com alguma coisa que é muito interessante, que é com nossa cultura, que é com o que o Brasil pode produzir. Não é? Quantas vezes eu ouço em discussões, agora que eu tinha com alunos ou com outros, mas aqui não dá certo. Não dá certo na Alemanha, dá certo na Holanda, em Portugal, na Escandinávia. Aqui não, porque é o povo. Né? O povo brasileiro, você já sabe, tem a capacidade de transformar o que você quiser em pó, em falta de valor. O melhor que você der para eles é como dar pérola a porcos. Coloca uma bochação que eles não têm. Isso é algo que eu chamo de colonialismo estrutural, é algo de uma espécie, né, de alienação existencial que faz com que a gente não olhe verdadeiramente para aquilo que está do lado e que a gente pode ter surpresas absolutamente desagradáveis. Né? Mas essa atitude exige o que a gente chama de destituição narcísica. É preciso que a gente diga, olha, agora eu vou me encontrar com alguém que é diferente de mim. Né? É preciso que a gente tenha, efetivamente, aquilo que uma vez perguntaram a um grande pensador, que eu gosto muito, que é o Richard Rorty, e perguntaram para ele o que é que ele tinha como preceito ético maior. E o Rorty respondeu de uma maneira sucinta, que eu acho brilhante. É alargar tanto quanto possível, é estender tanto quanto possível a referência do pronome nós. Quanto mais pessoas humanas no mundo eu puder dizer é nós, é como nós, mais a gente está sendo ético. Quanto mais a gente restringir e disser são eles, são os outros, mais a gente está sendo violento. Bom, então eu vou parar aqui, porque é um pouco essa ideia de ética e de fraternidade que eu acho que pode inspirar trabalhos práticos. Né? Eu vou parar um pouco por aqui
para que a gente possa, então, discutir. Tá bom? Ótimo, Jurandir. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Vamos. Esse obrigado não é para encerrar, não, tá? Esse obrigado é para parte do papo. Bom, vamos abrir para perguntas. Opa, Letícia, tá, tem uma mãozinha ali, Letícia. Vamos lá, Letícia, o que você quer perguntar aí para o doutor Jurandir? Letícia? Acho que era um aplauso, Julinho. Mesmo, Clarice, apenas um aplauso. É porque eu não estou vendo, né? Cerqueira. Cerqueira, está mudo. Você está mudo. Professor, o que eu queria colocar é de uma situação que parece que a gente está vivendo no mundo de um fluxo muito grande de informações e de meios de comunicações que está forçando as pessoas, está induzindo as pessoas a serem mais superficiais. Quer dizer, cada vez mais as pessoas não têm tempo, cada vez mais informação, e as pessoas se contentam com o superficial. Quer dizer, eu realmente entendo e concordo em gênero, número e grau que qualquer mudança tem que vir de dentro para fora. Mas a dificuldade que eu creio hoje do gancho, de como motivar as pessoas a olharem, porque esse nós só virá na hora que a pessoa olhar para dentro de si mesmo, né? E ver que ele só existe a partir do outro, né? E parece que ninguém mais consegue pensar assim. Qual é a sua visão sobre esse mundo de comunicação, esse mundo de overflow de informação que a gente está tendo e que leva a essa superficialidade, né? Olha, Alberto, é o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo num momento de fragmentação em vários níveis, né? Inclusive fragmentação de nossas identidades tradicionais. E isso tem a ver, inclusive, com o modo de comunicação eletrônico, né? Pelas redes sociais. Agora, é claro que eu sou um pouco mais parcimonioso, digamos, na avaliação que a gente pode fazer da crítica ao problema e aos obstáculos que esse tipo de comunicação coloca a gente, né? Eu vou dar exemplo a vocês. Quando Gutenberg fez a imprensa e Lutero espalhou a Bíblia em alemão, as pessoas também diziam: acabou o mundo. Porque antes você tinha 10 anos para um copista fazer uma iluminura daquela e uma versão da Bíblia, ou então um grande trecho dos padres da igreja. E aquilo passava por um intérprete, que era a hierarquia do clero católico, no caso, até chegar, digamos, aos fiéis. Para eles, na cabeça deles, havia uma profundidade naquela transmissão que ia ser completamente perdida, como você começava a espalhar tudo que era de Bíblia pela Alemanha, pela Alsácia, pela Suíça, em suma, todo mundo protestante, né? Ia ser o caos. Não foi. Depois, no momento em que a indústria alemã, já um pouco pulando, criou, se você quiser, a indústria química capaz de produzir papel e tinta numa quantidade e a um preço que antes era impossível, né? Ninguém tinha mais papiro, nem pergaminho, nem papel, era luxo de 2 ou 3 nobres. Foi a mesma coisa, né? E agora, como é que vai ser? Imagina, qualquer pessoa pode chegar, compra um papel e tinta ali e escrever dezenas de bobagens que antes ela não era capaz, tinha que passar por um crivo, que agora não passa.
e o mundo está perdido, né? Você imagina o que é que vai ser do mundo. Quando inventaram o telefone e o telegrama, foi a mesma coisa. Se vocês tiverem a curiosidade de ler A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, vocês vão ver que aquele cara que saiu do interior de Portugal e foi morar em Paris, ele dizia, não é possível, a gente vai enlouquecer, a humanidade está louca, ninguém suporta esse fluxo de informações. Eu tenho telegrama que chega na minha casa, estão inventando agora o gramofone para eu escutar música fora de sala de concerto. Eu tenho jornal, se você quiser, e eu tenho agora, como se não bastasse, pessoas ligando o tempo inteiro para mim, trim. Eu vou, então, efetivamente, ninguém sabe mais, ninguém tem mais tempo. De repente, não foi exatamente assim. Aí chega no meu tempo. Quando inventaram a televisão, você está perdido. Acabou. Ninguém vai mais a teatro, ninguém vai ler, ninguém vai mais a cinema. Até a única coisa que acabou foram as novelas de rádio. Mas o resto todo ficou no lugar. A gente está caminhando agora para adaptação a esse novo modo de comunicação que está desnorteando a gente, sobretudo porque está dando voz a um número maior de pessoas, não há dúvida, né? Antes, a imprensa qualificada ela tinha critérios para poder dizer quem é que tinha direito a participar da esfera pública. Acontece que, quando esses meios de comunicação chegaram, a gente estava vivendo um mundo de profundas mudanças socioeconômicas. Não esqueça. Né? Indústria para todo canto, se misturando. As pessoas tiveram que lidar não só com desemprego, em muitos lugares que antes eram paraísos empregados, basta ver a zona da ferrugem dos Estados Unidos, aquilo que um dia foi a exuberância da indústria, com desemprego, cidades inteiras, tipo Detroit, tipo Buffalo, entregues à decadência. Produtos da China, as pessoas tiveram que começar a lidar com coisas do tipo trocas étnicas, refugiados, deslocamento de centro de emprego, deslocamento de tecnologia aplicada às pressas, muitas vezes de maneira burocrática, sem considerar a dificuldade das pessoas. Quem não assistiu, eu aconselho que veja Daniel Blake. É um filme em inglês do Ken Loach, que ganhou o prêmio de Cannes, mostra um aposentado, um inglês aposentado, velho, tendo que lidar com a internet para poder ganhar a aposentadoria dele. É enlouquecedor aquilo que a pessoa fazia. Ela é privada, digamos, por meio de uma espécie de exclusão, né? Eletrônica, ou, se você quiser, dos modos de comunicação. No meio disso, evidentemente, dessa espécie de mudança, a gente se deparou com esse fenômeno das redes sociais, dessa comunicação, da disseminação de mentiras, da proliferação de insultos, né? Da proliferação de injúrias, dos piores tipos possíveis, que, de repente, vieram à esfera pública e que antes eram recalcadas. Aquilo era o subsolo do processo civilizatório. E, de repente, é como se tivesse havido uma grande enxurrada, como no Rio, quando chove, o que está dentro do bueiro não vem para fora. Então, veio o pior de cada um de nós. O desejo da revida imediata, o desejo de não pensar e ofender quem contraria sua opinião. Isso começou a vir de uma maneira enlouquecedora, né? Ao lado disso, há sempre os marginais, os psicopatas, que aproveitam disso para o uso e tomada de poder violento, como é o caso da Cambridge Analytica, quer dizer, de todo aquele escândalo que houve daquelas empresas inglesas na interferência do processo eleitoral americano, né? Aqui no Brasil a gente viu a mesma coisa, disseminação de mentiras e horrores, entende? Em relação a outros candidatos, né? Por parte de boa parte dessa militância que se aliou ao presidente Bolsonaro. Mas, veja bem,
Eu acho que esse primeiro momento de espanto, em primeiro lugar, a gente vai se familiarizar. E é bom se preparar, porque vem aí o espaço da realidade virtual. Aquilo que era anunciado em Matrix, daqui a pouco está chegando. Bota os óculos aqui, entende? Daqui a pouco eu estou dentro do Louvre, no Chapadão, tá entendendo? Em Lençóis, na Chapada Diamantina. Daqui a pouco eu não saio de Recife, se quiser, entende? Então, mas vejam bem, primeiro a gente vai se habituar a isso. Em segundo lugar, a gente tem critério para saber o que é o certo e o errado? A prova que a gente tem é que a gente está discutindo isso aqui. Então, quando a gente insiste e bate na ideia de ética, é porque, qualquer que seja a circunstância, se você tiver esses princípios de decência e justiça na vida pública, de respeito ao outro, que é o respeito civil, que é o quê? O substituto leigo do amor caritas, do amor ao outro, do que é diferente, do que é adúltero, do que é o samaritano, do que é o leproso, do que é o cobrador de impostos, do que é aquele que é estranho, que não pertence a mim, que não lê exatamente meu vocabulário, mas que é humano e que, por isso mesmo, merece. Se a gente guarda isso, esse restante pode atrapalhar um pouco, mas a gente vai sempre saber dizer aos nossos filhos, aos nossos irmãos, etc., né? Marido, mulher, pai, quem quer que seja, que isso é errado. A gente continua com critério sobre o bem e o mal. A gente continua com critério de saber que é injusto você humilhar, ofender, atentar contra a integridade do outro. A gente continua a saber que é bom a gente ser solidário, a gente ajudar, a gente não ofender nem humilhar os mais frágeis. A gente continua a saber que é bom a gente estender para tantas quantas sejam as pessoas possíveis um direito de cidadania plena. Não humilhar ninguém por causa do tipo físico, não humilhar ninguém por causa de raça, de etnia, de escolha religiosa. Nós temos um legado, que é o legado seu, que é o legado nosso, do Ocidente judaico-cristão, aquela ética, ela ainda permanece inteira. Ela recebeu uma mão de obra, tá entendendo? Laquearam aquilo ali em nome de justiça, em nome de respeito à dignidade do indivíduo. Mas, enquanto a gente tiver isso, eu fico preocupado, é claro, com essa comunicação superficial, como você diz, mas isso não me amedronta. Isso não me amedronta, porque aquelas pessoas que antes estudavam com profundidade vão continuar estudando. Vão continuar estudando. Hoje em dia, só mudou o modo de difusão do conhecimento, tem mais revista eletrônica, tem mais fontes à sua disposição, vai exigir de você mais exercício lógico e imaginativo, mas você sempre vai ter pessoas de referência que você diga, não, olha, eu quero ler isso. Você vai ler Como as Democracias Morrem. Diz qualquer besteira. Tem 2 ou 3 livros, inclusive escritos por escolas americanas, que você sabe que são bons. Você vai lá e pega aquilo ali. E lê aquilo ali e vê que está. Então, a gente tem esse critério. A gente não pode abrir mão dele. O que a gente pode fazer é lutar desesperadamente para que ele não morra. É ser cada um de nós portador disso aí. Aí, eu acho que a gente não tem, né? Porque tem medo disso. De repente, a gente começa a controlar isso. A gente começa a discriminar, mesmo nossos filhos. Quanto à violência, que hoje em dia tem uma violência, a gente chama de mimética de catártica, por exemplo, nos games das crianças, não é? Tem uma brutalidade hoje, porque eles conseguiram efeitos especiais maravilhosos. Agora, mutatis mutandis, eu vou dar o meu testemunho pessoal. Eu fui criado vendo seriado americano de cowboy, batendo palma, gritando, quando os soldados americanos exterminavam os indígenas.
quando eles promoviam massacres absurdos. A gente batia palma quando apresentava os colonizadores belgas matando os congoleses, que eles chamavam de mau-mau, e que era mau-mau, e em português significava ruim-ruim, em que a gente tinha. Eu fui educado vendo séries americanas em que os chineses, que era depois da Segunda Guerra Mundial, eram sistematicamente mostrados como traiçoeiros, envenenadores, golpistas, ladrões, pessoas da segunda qualidade, e a gente batia palma, porque no cinema agora não pode, mas no meu tempo batia-se nas cadeiras, está entendendo? Se jogava pipoca, era uma coisa menos cerimonial do que é hoje. Olha, eu não posso dizer que a minha geração inteira saiu pensando nisso. Por quê? Porque a gente saía dali, chegava em casa, tinha pai, mãe, professor, que dizia o que para a gente? Olha, tem bem e tem mal. Matar, assassinar é errado. Você está vendo aquilo ali é feito catártica, feito o teatro grego. Se eu mostro incesto, parricídio, fratricídio, hecatombe, é porque aquilo você sabe que, humanamente, qualquer um de nós tem potencial para fazer, mas quando eu coloco aquilo, catarticamente, é para poder você sair do lado de cá ter uma vida virtuosa. Ter uma vida em que você não vai humilhar o menor, em que você não vai deixar de ajudar quem precisa. Então, eu tendo a relativizar isso. O que eu acho que não se pode perder de maneira nenhuma é quem tem isso como valor se deixar levar pelo pessimismo, pelo niilismo, pela ideia de que a gente não pode fazer nada. Você pode. Vocês estão podendo, eu conheço outros que estão podendo, pelo menos 4, que estão podendo. Um eu conhecia, que trabalhava em Alcântara, e que eu fui muitas vezes lá discutir com eles. O outro eu estou dizendo do lembro, o outro eu perdi o contato, mas não é. São essas iniciativas que mantêm esse espírito vivo, que mantêm essa qualidade moral pulsante e capaz de garimpar no meio de tudo que é isso, né? Porque tem pessoas que efetivamente não têm escrúpulo. É o nosso lado predador, nosso lado narcísico, nosso lado sadomasoquista, nosso lado destrutivo, é o lado da pulsão de morte. A gente tem. Então, vai ter sempre pessoas com isso. Do lado de cá, você tem outra coisa. Por isso que eu de fato, como você, me preocupo, né, com essas redes sociais, o estilo de comunicação, mas o que eu posso dizer é que a gente tem acesso ainda àquilo que são fontes de informações seguras. A gente tem que passar para os alunos, para os filhos, que, olha, tudo bem, isso aqui equivale a fofoca. Antigamente era feita, no lugar onde eu morei, porque eu vim num lugarzinho pequeno de Pernambuco, olha, há quantos anos, as pessoas sentadas nas cadeiras. Ele é bom, esse cara? Né? Sentadas nas cadeiras e passando uma para a outra, está entendendo qual é o rumor do dia. Então, fofoca, entende, sempre existiu. Maledicência também, agora é eletrônica. Então, se trata da gente não se deixar intimidar por isso. Se trata da gente saber que, se eu quiser agora, eu vou ali em qualquer lugar e passar para os nossos filhos, para os alunos, indicar, olha só, quer uma coisa séria que foi escrita sobre isso? Tem disponível. Às vezes até de graça na internet, nas livrarias tem. Vai ver. Agora, na guerra da Ucrânia, não sei o que lá, que de repente ninguém sabia o que era esse país, né? Porque é muito afastado da América Latina. De repente, começou -se a criticar que tem muita gente especialista e querendo fazer. Bom, isso é a esfera pública. Tem gente dizendo bobagens atrozes. Mas, à medida que as pessoas vão discutindo, o mundo delas vai alargando. Ela sabe agora que existe, se você quiser, uma Europa do Leste que é vizinha de países asiáticos, como também ninguém sabia quem era a Chechênia, ninguém sabia quem era a Geórgia. Agora a gente está no mundo, a gente está entrando em contato com isso. Gente dizendo bobagem por cima de bobagem tem, mas quem quiser também vai encontrar belos e bons estudos sérios sobre isso. Então,
em épocas de atentado à integridade e à vida, que eu acho que a gente está vivendo no Brasil, e que é a minha impressão, a gente está vivendo numa época em que a gente, sem querer, está defensivo, porque a gente teve uma pandemia, uma ameaça às nossas vidas. É alguma coisa séria. Uma pandemia em que o nosso transmissor é outro, igual a nós, é o nosso filho, marido, pai, mãe, em que a gente... Isso aí exige um esforço psicológico de autopreservação que a gente não pode imaginar. Isso pode drenar nossas forças, pode tornar a gente bisonho, querer que a gente desista. Em segundo lugar, um país está entendendo que foi promovido, se você quiser, submetido a um desgaste de instituições, de mecanismos de funcionamentos econômicos, políticos e civilizatórios imensos. A gente olha para isso, muitas vezes eu vejo, e a gente diz, não, agora eu me abati. Bom, mas quem tem compromisso democrático, quem tem compromisso cristão, não vou dizer que não sinta isso, mas é para passar por cima, porque a gente não pode imaginar pior situação do que aqueles que nos precederam, né? Quando as pessoas chegam muito para mim, dizendo, olha só, eu não acredito mais no Brasil, eu digo, vou dizer 3 coisas. Primeiro, eu gosto muito de Mário de Andrade, porque Mário de Andrade, ele, uma vez, na discussão que ele estava tendo com o pessoal modernista, com aquele escritor que eu adoro, brasileiro, poeta, Manuel Bandeira, pernambucano, né, e outros, que dizia, esse país não tem embora, eu vou me embora. Ele dizia, olha, a pior coisa que eu tenho mais raiva no Brasil, sabe o que é? O pessoal diz brasileiro, ele dizia, não, é do vomimborismo. Vomimborismo. Eu não gosto disso, vou embora. Eu não gosto disso, vou embora. Eu não gosto... Quer dizer, o vomimborismo é uma coisa que eu não gosto. A outra coisa que eu digo é o seguinte, você não é cristão? Não. Então, mas é democrata? É. Concorda que, bom, a Revolução Francesa Americana foi uma coisa legal? Foi. Então, o que é que você acha das pessoas que lutaram por aqueles ideais em 1814? Ah, mas o que foi 1814? Em 1814 foi o Congresso de Viena. Sabe o que é o Congresso de Viena? Estava a Áustria, a Rússia, a Prússia e a Inglaterra, ou seja, os donos do mundo, que derrotaram Napoleão e disseram, a partir de agora, onde houver um grão de grito pela República, a gente vai exterminar. Ou seja, o equivalente hoje a Estados Unidos, Rússia, China e Europa. Todo mundo junto. Onde você falar de república, a gente vai exterminar. O que é que vocês acham daquelas pessoas que estavam em 1814 lá? Que deram a vida por aquilo. Que deram a vida pelos ideais republicanos. Aquelas pessoas estavam tristes. Pois bem, em 1835, começava a surgir o socialismo utópico. Não era, claro, não era o marxismo, aquela ideia de socialismo utópico. Aliás, o Alessandro tem uma tese sobre um deles, o Fourier. Então, a gente recria. Então, para quem é efetivamente é descrente disso, eu digo. A outra coisa, essa eu já peguei. Depois da Segunda Guerra Mundial. Já pensou quem estava na Alemanha? Quem conhece a Alemanha, a maioria de vocês conhece, já viu aquela igreja ali na Kudam, né? Aquela igreja quebrada. Ou então já foram em Dresden. Já pensou que ela está na Alemanha? Já viram Roma, Cidade Aberta, de Rossellini? Já viram o que ficou Roma, o que ficou Viena, o que ficou Berlim, o que ficou Dresden? O que aquelas pessoas estavam ali? O que elas fizeram? Pegaram os tijolos e saíram construindo. E construíram regimes, tá entendendo? Que até agora a gente não viu nada de melhor. Em matéria de justiça, de distribuição, de prosperidade,
direitos individuais, liberdade de opinião e tudo. Então, nem falar de Japão, né? Nem falar do Japão. Bom, então, se você é Mário de Andrade, sai com essa do Mourinho. Se você é democrata, lembra de 14 e lembra de 45. Se você é cristão, então, pronto. Aí não tem o que fazer, né? Um dia estava lá crucificado. Crucificado, morto. Tudo aquilo. Tudo aquilo que as pessoas disseram, meu Deus, o que a gente passou, o que a gente apostou. Bom, acabou, voltou. Então, isso, mesmo com os ataques civilizatórios que a gente vem sofrendo, infelizmente, nesse país, de uma maneira que eu nunca vi na minha vida, mesmo com ameaças que colocam em risco nossas vidas, de pessoas que a gente adora, né, de pessoas que são amigos, pais, mães, pois bem, a gente tem que continuar dizendo não, mas eu tenho valor para dizer, eu passo por isso, eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Quem tem, então, essa tradição laica da democracia ocidental, quem tem a tradição espiritual, eu não estou com isso, evidentemente, criando distinção entre a espiritualidade asiática, como o budismo, o hinduísmo, ou o confucionismo, nem o islamismo. Eu estou falando da espiritualidade cristã, porque eu sei que é a matriz ética de vocês, como é a minha. Que a gente pode alterar. Pois bem, quando a gente tem isso, a gente tem que dizer, não, a gente tem uma bússola. Não vai ser o Titanic, não vai ser. Né? A gente tem que seguir o conselho do nosso filósofo Paulinho da Viola. Ele diz, numa música dele muito bonitinha, ele diz uma coisa simples. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro toca o barco devagar. Né? Então, a gente toca o barco devagar, que daqui a pouco passa o nevoeiro. Né? A gente não pode desistir. Né? Nosso compromisso é com uma coisa que nos ultrapassa, que tem uma história de pelo menos 2.000 anos, ou, para os outros, de 350 anos, e que vai continuar. Então, esse é um mau momento, mas... Doutor Jurandir, tem aqui, mas será que a gente consegue... Maravilha, muito obrigado, maravilha. Maravilha. Aqui, esse Mzinho aqui é teu, Márcia? Hein, Márcia? Você botou um Mzinho aqui? Você quer fazer uma pergunta, Márcia? Não, ela está avisando que o Alckmin... eu acho. Tá. Então é o Alckmin. Só para avisar que a próxima pergunta é dele. Tá. Alckmin. Olha, eu fico até desconcertado em fazer pergunta, que eu nem queria perguntar nada. Eu queria ficar ouvindo aqui a noite inteira. Parabenizar aí ao Instituto e ao professor Jurandir por essa belíssima reflexão aí, né, que foi feita. Enfim, eu gostaria de que meus alunos ouvissem essa aula, meus alunos de comunicação ouvissem essa aula de redes sociais e de comunicação, que os meus alunos de direito ouvissem essa reflexão belíssima sobre a ética, né? Quer dizer, a ética acima do conhecimento, né? A ética acima da informação. Né? De nada vale o conhecimento sem a ética, né? A informação sem a ética. Né? Eu acho que essa é uma ligação com o tema da fraternidade que é absolutamente estreito. Né? Mas, enfim, não vou devagar. Eu entrei aqui para fazer uma pergunta bem objetiva, profissional, porque nós estamos aqui no grupo de pesquisa do Instituto Francisco, lá na comunidade do Parque da Cidade, da Vila Parque da Cidade, exatamente nessa ideia de fraternidade entre o bairro da Gávea e uma favela que tem dentro dela. E, de certa forma, você já me respondeu a pergunta quando você falou do Leme, que eu ia perguntar o seguinte: qual a sua sugestão de pergunta no questionário que nós vamos fazer lá no Parque da Cidade?
Que perguntas sobre a fraternidade você faria para os moradores daquela comunidade, daquela favela? Num questionário estruturado, com perguntas objetivas. Você já me respondeu. Você disse o seguinte, a pergunta que eu imagino é a seguinte: você gostaria de ter uma associação entre uma associação da Gávea e Parque da Cidade? Né? Eu começaria perguntando isso para o presidente da Associação de Moradores. Né? Quando você falou do Leme... Alckmin, ou a Associação dos Moradores, ou a Associação dos Moradores da Gávea terem representantes da comunidade. Ou isso. Quer dizer, aí o formato a gente... Mas, assim, o que os moradores acham disso? Né? Mas, aproveitando aqui a sua presença e não o conhecimento, mas a sabedoria, né, que está acima disso, eu lhe perguntaria se teria mais alguma coisa, porque essa, para mim, já é uma pergunta, eu já estaria satisfeito. Não, mas teria mais alguma coisa a ser perguntada? Eu acho que talvez perguntar a eles o que eles esperam de quem está tomando iniciativa, no caso de vocês, seja uma coisa boa, não é? Porque muitas vezes a gente projeta, se vocês quiserem, por essa espécie de elitismo estrutural, necessidades que não são aquelas que correspondem efetivamente àquilo que as pessoas querem, está entendendo? Quer dizer, isso aí eu também vou confessar, eu fui alfabetizador de Paulo Freire. Era de Recife, ele era de lá. Infelizmente, durante um ano, porque depois deram o golpe e acabaram com aquela obra maravilhosa de Paulo. Né? E era uma das coisas que Paulo dizia para a gente, está entendendo? Era não chegue lá dizendo que ninguém precisa. Né? Porque o que as pessoas têm como experiência de vida, não existe analfabetismo existencial. Existe analfabeto, se você quiser, da escrita erudita. Mas eles têm uma vida densa. Significa que você vai fazer uma espécie de endosso paternalista a qualquer coisa? Não, evidentemente, você tem critério. Né? Mas uma escuta desse tipo, porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas ficam surpresas, quer dizer, mesmo no campo tecnológico. Né? Eu conheço uma pessoa que era de uma grande instituição financeira, uma pessoa que tem grande proficiência em tecnologia. E ele tomou a iniciativa de implantar numa comunidade dessas do Rio, um núcleo desse, e ele ficou completamente abismado com a competência que as pessoas já tinham, os garotos, no manejo daquilo que eles achavam que ia ensinar o beabá. Beabá, entende? Então, eu estou dando um exemplo muito concreto. Quanto a aspirações, se vocês quiserem, de toda ordem, né? Ou de proteção contra a violência, ou de alfabetização, ou de não violência familiar, ou de meio de profissionalização de tudo, qualquer coisa desse tipo, ou a própria expectativa deles. Né? Porque, certamente, vocês vão se defrontar com qualquer coisa que a gente está tão estruturado que a gente nem percebe, né? Que é o que eu estou chamando, se vocês quiserem, de elitismo estrutural, e vai desde racismo até a subavaliação daquilo que o outro pode ter como autonomia, no sentido de dizer, é isso que eu quero. Né? Esses casos da CUFA é uma coisa extraordinária. Quando você vê o que surgiu dali em literatura brasileira, entende? É uma coisa monumental, porque você nunca... O português do Brasil, em boa parte está renovado, não nas academias, não nas universidades, não nos salões das pessoas que têm mais recursos. O Giovanni Martins, o José Andarilho, eles todos estão escrevendo um português, que é o português das comunidades, magnífico, com um problema racista e com tudo, estão enriquecendo. Eles têm uma competência que, se você não se abre para ver, e olha que o filtro é estreito, né?
Se você não se abre para ver, você está vendo que ele tem. Então, perguntar o que eles esperam, o que eles acreditam que é prioritário, e eu acho que vocês sabem, são vocês, eu acho que é um bom pedido. Né? Obrigado, professor. Jurandir, só para... Não quero, de forma nenhuma, ser a última pergunta, não, mas acho que já tá um pouco tarde, né? Mas eu fico com uma coisa que você falou, e é interessante que, um pouquinho antes de eu ligar aqui o computador para esse bate-papo, eu estava escutando o que minha mulher estava escutando no quarto, do Pai Nosso, sem querer fazer nada de aspecto religioso aqui, mas o que o Pai não é meu, né? O Pai é nosso. Então, quando você... Fica muito forte para mim quando você falou dessa questão do nós, né? Dá vontade até de usar como slogan nosso, né? A questão do nós mesmo, né? Isso é muito interessante. E aí, quando você falou do Leme, e o Alckmin levantou essa bola aí de a gente ver o que está acontecendo por aí, e o Cerqueira falou de juntar as duas associações, eu acho que fica para mim muito forte essa questão do nós. Eu vou ficar hoje com essa questão do nós, viu, Jurandir? Muitíssimo obrigado por as tuas colocações. Fico com nós e fico com a força fraca, hein? Isso aí. Não violência, está entendendo? É o que tal de Gandhi, né? Um tal de Gandhi, né? Tal de Gandhi, o tal de Luther King, o tal de todos esses, né? Que, na verdade, foram capazes de produzir mudanças extraordinárias, né? O léxico gramatical, aquela Natalia Ginsburg, aquela família de judeus que tem, aquele clássico italiano, né? Em que eles passavam a ideia da obstinada força da delicadeza. Entende? E, efetivamente, isso tem um poder que não é imediato. Evidentemente, a gente não vai vencer bala de canhão com isso, mas ninguém está falando desse momento. A gente está falando de um cotidiano que é capaz de modelar uma cultura de outra maneira. Então, acho que é uma aspiração. Vocês tiveram dos seus pais, eu tive dos meus, procurei passar para os meus filhos, vocês vão passar para os seus filhos. Essa crença obstinada, que a gente sabe, sim, a gente pode não ter clareza, porque, novamente, citando São Paulo, em Coríntios, né? Enquanto a gente está aqui, a gente vê por espelhos e enigmas, e só depois é que vai ver claramente quando estiver lá. Está entendendo? Então, mas a nossa maneira, por espelho e enigmas, a gente tem ideia do que é o bem. No meio dessa parafernália toda, né? A gente tem ideia. E um desses é esse que o Hort disse e que me tocou enormemente até hoje, que você gostou também. Estender tanto quanto possível a referência do pronome nós. Né? Isso. Bom, então, olha, muito obrigado a vocês pela oportunidade, né, de estar... Parabéns pela iniciativa tão boa, né? E vamos parodiando agora o Clint Eastwood. Toda vez que acordar de manhã e tiver com depressão, chuta ela para fora de casa. Chuta para fora de casa, né? A gente tem um grande trabalho a ser feito, tá bom? Ok, professor. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado de coração. Né? Obrigada, doutor Jurandir. Muito obrigado. Obrigada. Abraço a todos aqueles que prestigiaram aí esse bate-papo. Estou vendo um monte de amigos aí. Muito bom. Obrigado a todos. Obrigada. Tchau, Flávio. Tchau, Márcia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.